Podemos? Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Sexta Transforma, Festival Internacional de Cinema da Diversidade de Santa Catarina. E hoje, mais um Transforma Talk, esse espaço de encontro com LGBTQIA+ mais de impacto, que tem aí transformado a sociedade, posto suas narrativas aos 7 ventos e ocupado e resistido frente à cultura brasileira. E estamos filmando ali atrás, então, né, o pessoal passa, cuidado, a gente não. E o babado é o seguinte, hoje no nosso Transforma Talk, nós recebemos um ícone da dramaturgia brasileira, ela que é roteirista, atriz, comediante, diretamente de Osasco para o mundo, humorista incrível, que hoje completa 8 anos, né, desde a primeira vez que subiu ao palco. E muito bom ter Bruna Braga aqui com a gente, diretamente do Drag Race Brasil. Recebam o ícone, Bruna Braga! Olha, hoje faz 8 anos que eu subi no palco pela primeira vez e acho que uma palavra que define esses 8 anos é arrependimento. Não, brincadeira, gente. Assim, apesar, não me lembrei um pouco de verdade também, né? Eu não fiz terapia essa semana, queria desabafar um pouco com vocês. Mas eu acho que além de arrependimento, quando me fizeram uma proposta de estar aqui para conversar com vocês e tudo, me perguntaram assim, você vai falar de quê, né? Qual vai ser o tema? E eu acho que o tema que eu encontrei para falar é trajetória, porque eu acho que todo mundo tem uma trajetória, assim como todo mundo faz uma coisa que é a proposta do meu trabalho. Eu conheço algumas pessoas que não choram, que têm dificuldade de chorar, que não conseguem chorar, que eu vou em velório, não consigo, me expresso de outra forma, minha tristeza está em outro lugar. Mas eu não conheço absolutamente ninguém que não dá risada. Todo mundo ri de alguma coisa. Se você não ri comigo, você ri com outra pessoa, você ri de outra pessoa, você ri de coisas, você ri de objetos, ri de desenhos, de filmes, ri de uma pessoa caindo, ri de um meme, ri de alguma coisa. E eu escolhi fazer comédia porque eu achei que a única coisa que eu era capaz de fazer era que todo mundo também era capaz de me entregar. Porque eu acreditava no poder da risada, mas eu não acreditava no meu poder de gerar outros tipos de emoções que não fossem a risada. E eu acho que quando você nasce um pouco fora dos padrões, eu não vou dizer de beleza, porque honestamente eu me acho bem bonita até, mas quando você nasce fora dos padrões do que as pessoas acham bonito. Porque a minha mãe me educou dizendo, Bruna, você é linda. O mundo não vai achar. Mas você é, e você tem que saber que você é. Assim como o mundo não vai te achar um monte de coisa que você é, assim como o mundo vai dizer que você é um monte de coisa que você não é. E cabe a você entender quem você é para você não fazer esforço ou manobra para entrar nisso, para se encaixar nisso. Então, quando eu decidi fazer comédia, foi justamente para não me encaixar, para não caber em algum lugar que eu precisasse estar para me sentir pertencente. A comédia, ela me devolveu um pertencimento, porque eu nunca me senti parte de grupos, nunca me senti parte de nada, absolutamente, assim. E aí, entrando numa questão que eu acho que é importante ressaltar, além de ser uma mulher negra, eu nasci, cresci, dividi a minha vida entre a roça e a periferia. E quando eu digo roça, não é a roça imaginária, a roça da fazenda lá, né? A roça, não, tem cavalos e bois, eita que delícia, fazendeira. Não, era roça mesmo, assim, de vamos ter água aqui pra beber? Tá, então você vai pegar um jegue e vai lá no poço buscar. Era essa roça que eu vivia, assim. Eu vi um vaso sanitário, eu já tinha 5 anos de idade, assim, porque a gente fazia real no poção, assim. Então, quando eu vi a primeira vez que meu bumbum tocou numa porcelana, foi uma experiência pra mim. É uma coisa que pra muita gente, a criança já nasce com perigo musical. A criança faz cocô, toca, sabe, Leandro e Leonardo ali. Tudo acontece, né, na vida da criança. E eu vivi uma outra coisa, né, vivi uma outra realidade. E além disso que eu falei, né, eu sou autista e eu descobri isso com 27, 28 anos mais ou menos. E eu passei 28 anos pensando assim, eu sou muito soberba. Porque eu achava que o universo que existia só dentro da minha cabeça era soberbo. Eu falava, não, eu penso isso aqui porque eu não acho que o mundo do outro é interessante. Eu sou metida, eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu sou pedante, é isso que eu sou. Aí o médico veio e falou, não, você é autista mesmo. Eu falei, tá, realmente.
faz algum sentido aqui por muitas coisas. E acho que a comédia me deu a permissão de fazer essa descoberta de um jeito mais leve, de fazer essa descoberta de um jeito mais... de me abraçar, de me perdoar pelas vezes em que eu me chamei de burra, que eu me chamei de incompetente, ou que eu acreditei quando alguém me disse isso, porque muita gente diz isso. Se vocês olharem no Twitter, olha, tá bombando nessa exata semana, tem muita gente dando um diagnóstico pra mim de incompetência, muitas coisas. E eu acho que tudo que eu fiz até hoje, assim, me colocou de frente com essa leveza que eu queria me encarar. Que eu encarava o outro com uma generosidade que eu não me encarava. E aí, falando de trajetória, de trabalho, eu comecei na comédia dia 14 de dezembro de 2016. Eu subi no palco pela primeira vez lá em São Paulo. Eu fiz um curso de comédia stand-up, que nem existia isso antes, assim. Aí teve uma pessoa que viu que tava, sei lá, tava desempregado, achou um monte de desempregado, bêbado. Falou, vamos juntar uma turma aqui fazer um curso. Aí a galera topou, né, porque bêbado desempregado também não tem muita perspectiva. Falou, vamos lá. Todo mundo se juntou para fazer esse curso. E aí, nesse curso, essa turma começou com 25 alunos. Quando eu entrei nela, que eu entrei quase no final do curso, assim, porque eu tava, vou, não vou. Aí eu tinha feito um planejamento na minha cabeça de que se eu não conseguisse uma coisa muito grandiosa no ano de 2016, e tava acabando, né? Já era tipo assim, novembro, outubro. Se eu não conseguisse, eu ia dar um jeito de finalizar as coisas por aqui. E aí eu falei, não, eu tô cansada, acho que eu vou tirar umas férias meio que sem rumo, assim, pra não dizer outra coisa. Eu falei, acho que pra mim já deu, sabe, a terra, já deu da galera, deu de todo mundo. Vou me despedir e vou embora. E aí eu entrei nesse curso como última tentativa. Olha que loucura, né? Eu podia ter feito, sei lá, indo pra igreja, indo pra outra coisa. Eu falei, vou fazer um curso de stand-up, vou buscar a salvação. Aí lá estava eu no curso de stand-up, eu fiz com a turma, conheci uma galera. Aí chegou o dia da apresentação, eu não queria fazer mais, eu queria desistir, porque eu falei, não estou preparada, não estou pronta, isso aqui é muito sério, eu não quero me dedicar numa profissão que eu não sei fazer. Porque é isso, essas pessoas começaram o curso no começo, eu estou chegando no meio. E aí eu ouvi uma frase da Nelly People, exatamente assim: querida, tem gente que está há 10 anos nessa bosta e que também não sabe fazer. Eu pensei, porra, ela tem razão. Quem sou eu para falar que eu não sei fazer uma coisa que realmente eu não sei e que eu preciso me propor a fazer, porque é o único jeito de aprender. Não existe uma pessoa que vá fazer uma coisa já e dominar. Eu sei que a gente quer, a gente tem a sede. E eu acho que as redes sociais trouxeram pra gente uma coisa muito louca de que ninguém mais pode ter um hobby, né? A gente tem que ser bom em tudo. A gente tem que ser bom em tudo. Comecei a surfar ontem, hoje eu tenho que estar no nível do Medina. Tipo, é Medina o surfista? Gente, por um segundo eu pensei, ele é de skate, eu vou passar uma vergonha. Olha, a louca total. Que bom, Marlúcio, obrigada pela referência certa. E aí, você quer ser o melhor, assim, começou o negócio ontem, começou no bispo e hoje, amanhã você quer fazer um boneco incrível. E eu pensei, pô, assim, eu não tenho nada a perder e eu não tenho nada a ganhar também, porque eu tô fazendo stand-up. Né? Eu não tô fazendo assim, nossa, um curso para, sabe, uma coisa super, não, é uma coisa meio assim. Falei, vou lá fazer. Subi no palco, fiz o show. Eu lembro que o meu primeiro texto foi sobre a minha avó. E por que eu tô, depois vocês vão entender por que eu tô falando sobre isso. Quando eu fui fazer esse curso, me perguntaram assim, o que te mobiliza, né, a falar, o que te deixa animada em falar? Eu falei, eu adoro falar de beleza, eu sou maquiadora, né, eu adoro falar de beleza, eu também estudei moda, então eu adoro falar de moda, sou formada em fotografia, então eu adorava falar de fotografia, e eu gosto de falar dessas coisas. Aí me perguntaram, mas o que te paralisa, o que faz você ter vergonha? E eu pensei, eu tenho vergonha de mim, eu acho. E o que mais? Eu falei, acho que eu tenho vergonha da minha relação com a minha avó. Porque eu queria ter aquela avó que faz bolo e café e não sei o quê, aquela coisa social que a gente aprende. E eu tenho uma avó estranha, assim, né? A gente não tem muita conexão. E o que mais? Eu falei, acho que eu tenho vergonha de coisas que
que são básicas, assim, né? Eu tenho vergonha, às vezes, de chegar num lugar sozinha. E aí foi quando eu disse assim, eu tenho vergonha, eu acho que de contar a minha história. E quando eu me ouvi falando, eu tenho vergonha de contar a minha história, e eu vi o quanto aquilo mexia em mim internamente, eu pensei, eu acho que a minha graça tá aqui. Porque se ela, de alguma maneira, me confronta, ela pode levar alguma coisa pro outro. Porque se eu subisse no palco para falar de beleza, de maquiagem, podia ser interessante para mim. Mas em termos de experiência, o que eu ia levar pro outro sobre isso? O que eu podia acrescentar na vida do outro de alguma maneira? E aí eu decidi fazer um texto contando que a minha avó era uma senhora muito trambiqueira, que era mesmo. Eu não inventei, eu só estava falando a verdade. E eu usei esse pano de fundo da avó engraçada, trambiqueira, que contrabandeava cigarro, e coisas bem simples, assim, coisas bem que a gente espera de uma avó, né? Básico, assim. Eu levei isso como pano de fundo para falar da falta que eu sentia da minha relação com ela. E fica muito engraçado pro outro, né? Porque eu tinha até uma piada que eu não lembro exatamente como ela é, mas era algo sobre... Sabe quando a gente compra um porta-retrato na lojinha e veio uma foto, sei lá, da Taylor Swift com a família? Eu dei um porta-retrato desse pra minha avó e ela nunca trocou a foto. Porque ela preferia aquela família. Ela gostava mais daquela, porque aquela família era branca. Que é uma coisa que, embora o filho dela, que é meu pai, seja um cara branco, ele não pode oferecer isso. Veio a minha mãe e falou, não, aqui encerrou-se um legado, agora vai nascer os begezinhos, nós vamos escurecendo até... E foi o que aconteceu. Eu sou a mais clarinha da casa, e tem meu irmão, minha sobrinha. E eu falei sobre isso no palco, né? E foi a primeira vez que ver as pessoas dando risada de uma coisa que me doeu por muitos anos, também me curou. Também me fez pensar assim, doeu a minha avó com a foto da Taylor Swift, no coisa com a família, doeu, mas assim, tá tudo bem, tem outras pessoas, tem outras oportunidades, tem outras propostas, e eu vou viver minha vida. E eu descobri na comédia esse lugar de poder ser o que eu tinha vergonha de ser. A vida toda eu ouvi, fala baixo, não senta assim, não fala desse jeito, isso aqui é inconveniente. Você não tem que dizer essas coisas em público, Bruna. Isso não se fala, isso não se faz. Olha que coisa horrorosa. E aí quando eu subi no palco e eu pude ser tudo isso, e ao invés de ouvir, olha que coisa horrorosa, olha que coisa... Eu vi as pessoas, batendo palma e dando risada, eu pensei, bom, dá pra monetizar isso aqui? Que aí é uma outra pauta importante. É quando a gente entende que aquilo que a gente faz ganha uma profissionalização, porque não é só terapia, não é só eu subir e falar de coisas que me doem, que me afetam, que eu quero que o outro dê risada, mas é também sobre profissionalizar esse caminho, sobre profissionalizar essa jornada. E aí, quando eu entendi que dava para ganhar dinheiro com isso, não muito, tá? Então, eu vou ser muito honesta aqui com todo mundo. Não é muito, e também não sei nem se é o suficiente. Mas assim, entre fazer stand-up e não fazer nada, talvez o stand-up seja uma opção. Então, se um dia você estiver fazendo absolutamente nada da sua vida, e você pensa, quero fazer algo, tô dando um caminho para você. Ou você pode, de repente, sei lá, se cadastrar numa venda de Jequiti, tem várias outras opções que são menos trabalhosas do que o stand-up, que a gente vive um cenário um pouco absurdo. Os bastidores da comédia stand-up no Brasil é bem bizarro. Às vezes é muito difícil pensar, por exemplo, na piada, porque eu olho para os meus colegas e eu acho que poucas coisas vão ser mais engraçadas do que a prepotência e o ego do homem cis, branco, hétero ali, fazendo a comédia, né? Que é o cara ali, põe o escudo dele de invencível, e aí ele sai massacrando de cima a baixo, né? Os grupos minorizados. Ou tem também o cara que é o aliado, né? Que ele diz que ele é aliado, ele promete que ele é. Ele se desconstrói tanto que aí a gente fica super sobrevoando em vários pedaços branco hétero cis, assim, né? Tanta desconstrução que você olha assim, eita, gente, a perna do Porchat aqui, olha o braço do João Vicente, você vai ficando, né? Você vai se perdendo no meio dos escombros, assim, da desconstrução, né? Você fala, gente, desconstruiu tanto que eu acho que tá na hora da gente começar a remontar um pouco, né? Porque você desconstrói tanto, chega uma hora que você não tem com quem dialogar, né? Porque só sobrou um pedaço da pessoa. Você fala, não, vamos juntar esse Lego, remontar essa pessoa, porque a gente precisa debater. Porque você desconstruiu, mas e aí? Você vai fazer o quê? Você vai ficar sentada na tua casa me olhando?
me ferrar o tempo todo pra conseguir as coisas, né? E acho que os bastidores da comédia têm esse espaço de muita... De luta mesmo, né? Uma luta literal que tá fazendo comédia, né? Eu acho que a gente tem a parte boa, que é maravilhosa, porque a comédia ela é expansiva, né? Você consegue trabalhar com várias frentes. Eu sou roteirista, então eu já escrevi muitas coisas, escrevi programas, séries, filmes, premiações. Eu também faço, né, apresento programas, projetos, fiz algumas coisas na área de música, na área do rap, inclusive foi, acho que o primeiro lugar que me abraçou, assim, para falar de música, do meu jeito, né, foi o rap. E fiz muitas coisas também, como atuei, que é uma coisa que não era possível pra mim, assim, porque a comédia stand-up já é vista de um jeito muito marginal, assim, a gente é uma subcategoria da arte, né? A gente nem é considerado arte, na verdade, a gente é tipo assim, aquela galera lá que sobe no palco e fica falando os negócios lá. E tem realmente uma galera que sobe no palco e só fala os negócios lá, que não tem uma base, que não tem uma preocupação, que não tem uma fonte. E funciona pra essa galera, mas funciona pra essa galera, que é essa galera branca, hétero, cis aí, não funciona pra mim. Eu não posso simplesmente me dar o luxo de subir no palco bêbada, como muitos comediantes sobem, né? Eu subo sóbria e tenho que justificar que eu tô sóbria. Eu tenho que às vezes avisar, falar assim, gente, eu só tomei como é que chama? Só tomei gente, esqueci o nome do remédio, omeprazol. Essa foi a droga de hoje, só eu tava com dor de estômago, eu não bebi nada. Ou seja, a gente não pode se dar o luxo Gente, eu adorei essa canção. Imagina, amor. Eu só precisava comentar sobre ela, porque eu achei chique. Achei que eu tava falando mal de pessoas, aí com a música deu uma quebra, né? Ficou gostoso. Ficou melhor agora. Poxa, se você estiver assistindo, um beijo pra você, toda a sua turma. É isso. E aí tem essa coisa, né, da gente poder fazer muitas coisas com a comédia, de poder dar muitos recados, inclusive. Eu acho que o jeito, a coisa que a comédia me deu de mais forte, assim, é poder dizer verdades muito dolorosas, mas de forma que até o alvo, ele é obrigado a dar risada. Ele é obrigado a rir, porque se ele não rir, ele tá concordando comigo. Se ele contestar, ele tá concordando comigo. Ele só tem uma opção, que é dar risada. Ou ele tem a opção de dar risada e levar aquilo pra ele a ponto de dizer, realmente, eu recebi uma crítica que é válida, eu recebi uma crítica que faz sentido e eu preciso avaliar a partir daquilo que eu vou fazer, seja na minha comédia ou na minha vida. Eu acho que eu fiz muitas coisas, eu poderia ficar falando de currículo, mas eu acho que currículo é uma coisa mais simples em termos de achar, sabe? Tem coisas que eu fiz no meu Instagram, tem coisas que eu fiz no Google, tem coisas que eu fiz na internet, a gente consegue encontrar isso com facilidade. Agora, o que a gente não encontra na internet é o processo, né? Foi como eu cheguei nesses lugares, né? Como eu cheguei nesses espaços. Porque, às vezes, eu também não sei como eu cheguei. Às vezes, eu sinto que eu caí, eu tropecei, que alguém me empurrou lá. Porque é difícil pensar... Eu estava tendo essa conversa, inclusive, com o Arthur. Aqui, o nosso boss, um dos bosses... Existe esse plural? Não, né? Acabei de inventar, então. Esse plural aí do Transforma. A gente estava conversando sobre isso ontem, sobre os lugares de onde a gente veio e onde a gente chega e que às vezes a gente nem consegue medir o tamanho do que é essa trajetória, porque a gente está acostumado com a escassez e com medo. A gente não consegue comemorar uma contratação e um projeto gigantesco que a gente está, porque a gente está pensando no mês que vem. E fazer arte no Brasil é isso, é sobre o mês que vem, não é sobre agora. Porque agora tá todo mundo pleno, contratado, fazendo coisas, mas e mês que vem? Pra onde que eu vou? O que eu faço? E o mercado tá passando por um momento, passou na verdade por um momento, mas que a gente ainda tá sentindo um pouco, que a onda do Black Lives Matter da pandemia, que fez aquela coisa dos artistas todos ficarem, como diz, fazendo hashtag, colocando foto com fundo preto no feed, e não sei o que lá, que eu honestamente tenho opiniões sobre isso, mas prefiro não dizer porque tenho um pouco de medo do processo, tenho medo de, sei lá. Mas teve esse rolê todo, beleza, aí faziam lista de pessoas negras para seguirmos. Um monte de famoso me seguindo, assim, aleatoriamente, uma galera. E aí essas pessoas se depararam com uma realidade que os negros do Brasil que fazem arte,
cultura, diversas formas de entretenimento e tudo mais, não são pessoas que vão ser encontradas nos stories chorando. A gente não vai ficar fazendo post de desgraça, a gente não vai ficar falando que a nossa vida é triste, miserável, que nós somos coitados e tudo mais. A gente vai falar o que precisa ser dito, a gente vai esfregar a ferida de todo mundo com sal, porque precisa, mas a gente vai mostrar o nosso trabalho. E essas pessoas ficaram incomodadas com esse movimento de vocês não são pessoas pretas que vão ficar chorando? Vocês não vão ficar... Como assim? Eu entrei no seu story e tem você falando que você mora, tipo, numa casa que não tem teto. Como assim? Você dorme numa cama? Meu Deus, você não divide um beliche com 8 irmãos? E as pessoas descobriram que existem diversas formas do existir negro no Brasil, principalmente do existir negro dentro do entretenimento. Né? Nós temos uma carreira, a gente estuda, a gente trabalha, a gente faz coisas, a gente vive emoções, tem relacionamentos ou não tem, se diverte, sai, consome cultura, consome arte, a gente tem repertório, a gente sabe falar, a gente sabe comunicar. Tem alguns que falam vários idiomas, eu infelizmente só falo português e às vezes ainda falo errado. Mas tem a galera que é poliglota, tem a galera que viaja, faz um monte de coisa. E essas pessoas entenderam que é assim, que o Brasil é assim, que o mundo é assim. Parece que eu estou falando uma coisa muito distante, mas eu estou falando uma coisa muito séria, assim, que aconteceu real. As pessoas se chocaram, porque as pessoas são pessoas e têm subjetividades dentro de um grupo, mas ainda são unidades, né? Cada um tem a sua vida, a sua história, a sua trajetória. Passar desse movimento, nessa preocupação de contratação, de chamar a gente para fazer as coisas, para aparecer, de querer que todo mundo siga a gente, não sei o que lá, veio os outros movimentos, porque aí as outras pautas começaram a se juntar com a nossa, e a nossa também faz parte das outras, né? Porque aí a gente vai indo por recortes. Eu sou uma mulher negra, bissexual, né? Que veio ali, tipo, da periferia, e aí vai caminhando, não sei o quê. Em várias pautas. E todo mundo foi se juntando e virou um grande movimento. Então, assim, de 2020 até 2023, a gente viu muita publicidade com pautas. A gente viu muito programa de TV, série, filme, matéria de revista, capa de revista, era matéria o tempo inteiro, era UOL, Folha, não sei o quê, todo mundo na porta da gente, era e-mail, acontecia qualquer polêmica, saía um jornalista debaixo do tapete da sala de casa e fazia: o que você acha sobre? Eu falava: calma, eu acabei de acordar, eu não sei o que aconteceu ainda. Deixa eu olhar o problema, deixa eu ver o que aconteceu para depois eu poder falar. A nossa opinião importava muito, porque ela importa de fato. Mas a nossa opinião importava muito por um motivo muito comercial. A gente sabia, porque a gente não nasceu ontem, mas estava muito confortável em, assim, 50 mil aspas, esse conforto, mas a gente estava acreditando que ia acontecer uma revolução de fato, que as coisas iam ampliar e que a nossa voz ia ser amplificada, que esse mercado ia expandir a ponto da gente nunca mais precisar pensar aí mês que vem. A gente pensar talvez daqui 6 meses, né? Porque a gente também fica na memória da escassez por um tempo, então a gente está mastigando um biscoito aqui pensando na janta. Mas a gente tinha esse leve conforto de pensar: será que eu posso ficar aqui 2 meses, aqui tranquilo? 3 meses? E 4? E 5? E aconteceu o movimento que a gente esperava, pelo menos eu esperava, que é essas pautas lucraram com as nossas pautas, lucraram com os nossos espaços, porque fingiram que deram espaço pra gente, né? Mas, na verdade, colocaram a gente nesses espaços para que eles avançassem nos nossos espaços também. Então, o que aconteceu na TV e no mercado audiovisual, pelo menos na minha percepção, é isso. Muita gente chamou a gente, botou a gente no lugar, falou que a gente ia dominar o mundo. E quando a gente acreditou que a gente ia dominar o mundo, eles fizeram: ih, corri, passei, vocês ficam aí. E a galera passou, e a gente ficou para trás. E esse movimento, ele acontece justamente porque não existe a gente, de fato, nesses espaços de poder. Seja na comédia, porque a gente fala, pensando no que é sério e no que não é. Muita gente já me questionou assim: você acha mesmo que a comédia é o suficiente para a gente debater temas? Você acha mesmo que a comédia é o suficiente para a gente ocupar espaços? Eu não acho que seja, eu acho que nada é suficiente. Só que quando a gente pensa que a gente passou, às vezes, a vida toda sendo a piada da TV, que a gente passou a vida toda sendo o motivo do roteiro pelos quais 10
10 pessoas numa equipe se sentavam para rir da gente, e que a gente aprendeu a rir da gente também. Só que de uma forma muito negativa, porque a gente ria da gente e do outro, mas com a nossa autoestima dilacerada por conta disso. E esse movimento da gente estar dentro dos espaços de poder é a única coisa que pode fazer mudar alguma coisa de fato. Ele está acontecendo. Ele está acontecendo quando existe um festival como esse acontecendo no Sul. A gente sabe a perseguição política que acontece aqui. Não só aqui, no Brasil inteiro. A gente sabe o quanto custa. E eu não estou falando nem de dinheiro, eu estou falando de saúde mental. Estar num espaço como esse, construir um espaço como esse, fazer um espaço como esse durar. Porque é a 6ª edição do festival, não é a primeira. Ou seja, são 6 anos aí de muitas coisas. Eu imagino quantas transformações o Transforma passou para se manter de pé. E é a mesma coisa pra gente. Quantas transformações a gente passa ano a ano pra gente manter fazendo o nosso trabalho. Pra gente se manter fazendo o que a gente acredita o que a gente quer fazer também. Porque eu acho que muito mais do que só transformar, a gente só quer fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer comédia porque eu queria fazer. Onde ia dar? Não sabia. Que eu tinha poder de levar um debate pra algum lugar? Não sabia, mas eu queria fazer. E é um direito da gente também só querer fazer por fazer. Tipo, eu vou andar de skate, não dá, não quero ser a melhor do mundo. Eu quero só andar de skate. Eu quero só fazer uma coisa acontecer. E a arte tem esse lugar pro branco, hétero, cis, classe média, nepo babies, que agora tá uma loucura esse negócio, né? Eu tô louca pra descobrir que eu sou filha de alguém. Se tiver possível mãe, pai, alguém, uma avó, tá tranquilo. Se você estiver vivendo, tiver um grau de parentesco, tiver uma similaridade, é o momento. Sei lá, Fernanda Montenegro, a gente não tem nada mesmo. Nada, será? Eu acho que talvez seja o momento da gente pensar, né, alternativas. Porque às vezes eu fico pensando, né, esse movimento todo de conservadorismo que está vindo agora de novo. Porque é isso, a gente está vindo de novo com isso. E eu não falo isso para desanimar, não. Muito pelo contrário. Eu acho que quanto mais ciente a gente está do que está acontecendo, mais perto a gente fica de resolver, remediar, que seja. Que acho que a gente talvez não consiga resolver as coisas, mas remediar. E quanto mais consciência a gente tem, mais a gente vai se munindo das armas que a gente precisa ter. Eu acho que não é o momento de desanimar e muito menos de parar, é o contrário. Agora é a hora de quem quer fazer comédia, vai fazer comédia sim. Quem quer atuar, vai atuar. Quem quer dançar, vai dançar. Ah, mas eu não sei fazer direito ainda. Vai fazendo. Cria um conceito. Fala que o seu conceito é começar ruim. Fala que o seu conceito é ser ruim. Vai fazendo. Se dá o direito do que o medíocre sempre teve. E o medíocre a gente sabe quem são. Quem eles são. A gente sabe quem sempre pôde ocupar esse espaço. E a gente, às vezes, tem que ocupar um pouco esse espaço também. Muito se fala sobre o espaço do poder, sobre ocupar espaço. Às vezes a gente tem que desocupar também. Falar, já deu pra mim aqui. Cansei, não quero ficar... Quero tirar férias, quero nem discutir. Fazer bem a Lula no Piovani, só quero mostrar minha foto bonita de biquíni. Pra se manter vivo, às vezes a gente precisa. Eu acho importantíssimo. Eu acho que a guerra ela só é vencida quando o soldado tem férias. Soldado que não folga, amor, ele não vai conseguir lutar. Ele não vai. É hora que levanta a arma, cai. Não tem como. A gente precisa descansar. A gente precisa desocupar espaço. E a gente precisa também ocupar espaços medíocres. Tipo assim, o filho do rico tá lá, faz teatro 10 anos nas melhores escolas. Ou nem faz. Às vezes só cai no Big Brother da vida, tem o olho verde, azul, vai parar numa novela. Aí a gente tem exemplos, né, de pessoas que passaram por projetos que foi um fracasso absurdo. Eu não estou falando da Rafa Kalimann. Mas é importante também dizer, porque é isso, assim, fez um projeto lá. Gente, foi chacota na emissora. Todo mundo riu, todo mundo zoou. Eu não, sabe, assim, não teve um ser humano. Não é uma coisa assim, opinião, sempre vai ter hate. Não, amor. Eu acho que a mãe dela não assistiu. Não teve, assim, não teve 1% de aprovação. Aí você pensa, se é um de nós aqui fazendo, a gente ia ter outra chance? Às vezes a gente não tem nem a primeira. Aí ela fez lá o negócio dela, tudo errado. Tudo bem, tem muitas culpas, não é só dela, né? Tem muita culpa. Mas fez, deu errado. Aí, de repente, ela tá numa novela. Fazendo uma vilã. Aí você pensa assim, Deus, além do cabeção de todas as coisas, o que tá me faltando? O que me falta? A gente sabe a resposta, né? Falta ser branca, falta ser o que. Mas o que mais eu preciso? Porque não basta. Esse lugar
indo. Eu não sei cozinhar, mas se me chamarem pro Masterchef amanhã, eu tô indo. Ai, Bruna, mas vai ficar ruim. E daí? Eu tenho exemplos do que é ruim que tá na TV. Eu me apego em exemplos. Eu aprendo com o que eu vejo. Isso é uma característica minha e também uma característica do autismo também. A gente é literal. Você tá me dizendo que aquilo é bom? Então eu vou fazer igual. Eu vou começar a fazer. E a gente precisa real. Parece que eu tô falando um monte de loucura, que eu não acredito, que eu tô só querendo fazer gracinha. E não, eu tô falando uma coisa muito séria. A gente precisa realmente começar a se propor a fazer coisas que a gente não sabe. Como forma de aprendizado, mas também como forma de validação de espaço. Porque que loucura é essa que a gente se coloca, de que a gente tem que acertar sempre, de que a gente tem que acertar em tudo. A gente não tem. A gente tem que acertar quando der pra acertar. E quando não der, tá tudo bem. E a comédia é o lugar do erro. A comédia é o lugar onde você pode errar. Porque se eu subo no palco aqui, tô fazendo um show pra vocês de stand-up, e eu erro uma piada, vocês não sabem que eu errei. Vocês não sabem, eu não contei pra vocês antes como era. E mesmo se vocês tivessem visto alguma coisa, algum vídeo, eu posso simplesmente dizer que não, que eu mudei de ideia sobre aquela piada. A comédia é sobre errar, a comédia é sobre mudar de ideia, e a comédia é sobre uma quebra de vaidade, que é uma coisa que eu acho que o comediante brasileiro esqueceu. Que a comédia ela não é sobre a vaidade. Tem muito comediante mais vaidoso do que comediante. Quando eu tô dizendo vaidade, eu não tô dizendo de beleza. Porque também que é outra coisa que eu acho. E aí eu quero fazer um protesto à parte aqui. O comediante brasileiro, o heterossexual, precisa aprender que dá pra fazer comédia ser engraçado sem usar um moletom sujo, um boné pra trás e uma cara de maluco no palco. Dá pra você se ver como bonito e fazer comédia. Porque essa galera não consegue se ver dessa forma porque a piada sempre foi o outro, né? Então eu posso ser o que eu quiser no palco, inclusive feio, horroroso, sujo. E tô falando com propriedade de campo, tá? Tô falando porque eu conheço uma galera que não dá pra conviver no camarim. Tá? Eu já tive que levar o meu Rexona pra compartilhar. Tá? Então eu tô falando do que eu sei. E aí, a gente tem isso assim acontecendo o tempo todo. E essas pessoas têm essa liberdade de ser isso aí, assim, dessa forma minúscula. Porque a piada é o outro, né? Então eu posso ser o que eu quiser no palco porque eu vou rir do gay. Ah, eu tô aqui no palco parecendo um idiota, mas eu vou falar do gay. Porque não, eu vou zoar, eu vou falar da pessoa PCD, eu vou fazer piada de capacitista, eu vou fazer piada racista, eu vou fazer piada misógina, é isso que eu vou fazer. Porque eu tenho esse direito. E quando a gente vira, né, o canhão pro outro lado, a choradeira que é, né? Gente, mas às vezes eu chego a ter pena. Eu chego a ficar com um pouco de dó, me comove um pouco, porque eu penso assim, nossa, é medíocre e ainda não tem estabilidade emocional, né? Eu tô aqui apanhando há 31 anos e tô tranquila, e a pessoa tá assim, um fuzuê por nada. Não, e aí fica, ai, porque agora a mulher só faz piada contra homem. Tem que dar graças a Deus que a gente não tá batendo neles na rua. Né? Tem que agradecer que a gente não tá jogando tijolo, que a gente não tá, né? A gente só tá falando ainda. Que bom, que bom. E aí tem essa coisa do espaço, né? Da gente escutar às vezes coisas como, porque agora tudo é grupo. Eu amo essa palavra, porque foi a que eu mais ouvi esse ano. Tudo é grupo identitário. Nossa, como eu ouvi esse ano essa palavra. Principalmente assim, então. Excelente projeto, excelente ideia. Porque eu também, não falei isso, mas eu trabalho também com criação de projetos e venda de projetos. Então, às vezes, sob encomenda, alguém fala, olha, eu queria fazer uma série, sei lá, de tal jeito. Ou às vezes a pessoa fala, faz alguma coisa aí, traz aí, se for bom, nós pagamos um quisuco e fique em paz. Que é mais ou menos isso que às vezes acontece mesmo. E aí, você leva o projeto e a pessoa fala assim, amei o projeto. Incrível. Genial. Mas nós, aqui da Orange Vans, não estamos no momento trabalhando com pautas identitárias. Aí quando você olha o projeto, é tipo assim, é um filme, assim, 3 senhorinhas foram passear no bosque. O final do filme é tipo assim, uma queria casar, outra queria ficar solteira, outra queria criar um cachorro. É só isso a história. Só que como na sugestão de elenco tem 2 pessoas negras, uma pessoa PCD, a criadora do projeto se juntou com outras pessoas negras, pessoas PCD, aí virou uma pauta identitária. Aí você pensa, bom, então o que não é identitário para a TV? O não existir, né?
Se eu parar de existir, se todo mundo aqui parar de existir, aí a gente não tem pauta identitária. Aí a gente consegue construir o que a TV quer, né? E esse ano a gente ouviu muito essa frase, muito, assim. E a gente não quer trabalhar com essa pauta. A gente está pensando em umas coisas mais, em outras palavras, conservadoras. Eu acho que eu pensei no início desse ano, eu fiquei bem desanimada. E bem desanimada mesmo, assim. Eu pensei assim, gente, será que dá tempo de eu virar evangélica? Que é a única pauta que eu posso entrar, porque eu não consigo ficar branca, eu não consigo deixar de ser bi, o que eu consigo fazer? Virar evangélica. Que talvez deixe de ser identitário que eu sou, mas não vai. Que aí eu vou ser, tipo assim, sexual, negra, periférica da nossa barra evangélica. Então a TV não vai me querer também. Então assim, eu fiquei sem escapatória. Eu falei, bom, o que a gente faz nesse momento? A gente recalcula a rota e a gente é estratégico. Porque a gente não chegou até aqui porque a gente é lindo, legal também. Somos lindos e legais, mas a gente chegou aqui com um pouco mais de bagagem. A gente sabe ser estratégico. A gente sabe usar a nossa inteligência a nosso favor. Então, se o problema é a pauta identitária, a gente não cita ela. Se o problema é ter uma sugestão de elenco que aponta esse identitarismo, a gente dá um jeito de apontar esse elenco numa outra história, numa outra narrativa, e a gente vai começar a conduzir as coisas da forma que eles conduzem com a gente, que é de forma sorrateira. Então, assim, vou sentar para escrever projeto, vou vender projeto, e aí eu estou deixando como um conselho, mas se alguém fizer e alguém falar assim, por que você está fazendo isso? Não diga que fui eu que disse. Mas a gente precisa começar realmente a driblar essas pessoas, assim como elas driblaram a gente a vida inteira. Elas riam da gente na TV e faziam acreditar que a gente estava rindo também. Então a gente vai começar a rir delas de volta. E não é só rir, não. É rir e também ganhar dinheiro. É rir também e falar, não, você não quer pauta identitária? Então tá bom. Eu fiz aqui um filme que a protagonista é a Suzana Vieira. E a gente tem um elenco, que a gente vai falar sobre ele depois, mas a gente tem um elenco aqui gigantesco, tem umas 45 pessoas, mas a gente não vai falar sobre ele agora. E o filme é sobre baleias, um nado com baleias. Aí você vende a ideia de que é um nado com baleias e que a Suzana Vieira é protagonista. Quando a ideia é vendida, e aí já está vendida e você tem a chance de apontar, aí você coloca 45 pessoas no elenco que você acredita que deveriam estar nesse filme, nesse espaço. Elas não precisam fazer a narrativa do filme, elas não precisam... É o que temos para hoje, às vezes é o que acontece, é o que a gente consegue fazer. Não é o ideal, não é. É horrível ter que fazer isso. Porque a gente quer chegar e falar, não, mas é porque tem que ter a gente, porque a gente existe. Não é só... Existe a representatividade, mas existe a gente existindo. Não é como se estivesse me fazendo um favor. E assim, tem aquela coisa, né? Mas você tem a oportunidade de se ver na TV quando você vê uma pessoa negra. Eu quero me ver lá também, eu quero estar lá. Só ver não basta. Se eu quisesse só ver outra pessoa, eu olhava no espelho, eu gravava vídeo e ficava o dia inteiro assistindo. Eu não sou narcisista a esse ponto. Eu quero me ver lá também, eu quero saber que eu posso chegar lá. Então a representatividade nesse lugar de só se ver já foi. É uma coisa que a gente falava muito em 2015, assim, no começo das discussões mais profundas nas redes sociais sobre representatividade. Mas agora, a gente está num outro momento. A gente entendeu o que importa, a gente entendeu que é importante, que precisa. Mas a gente precisa ir um pouco além. A gente precisa ir um pouco além. A gente precisa saber que a gente cabe ali. E não é cabe se espremendo, não é cabe se dobrando, não é cabe tendo que fazer manobra para vender um projeto. É a gente cabe porque a gente é bom. A gente sabe fazer, e mesmo quando a gente não sabe, a gente tem o direito de aprender fazendo também. Ninguém começa sabendo, ninguém começa um projeto acertando. Tipo, a primeira edição de um festival não é a que vai chegar com tudo azeitado para acontecer. As coisas precisam de tempo para maturar e a gente precisa desse tempo, principalmente porque a gente já começa com atraso. A gente não teve a chance que todas as pessoas tiveram. A gente já começa com atraso ali nas coisas. A gente começa com menos autoestima, a gente começa com menos recurso, a gente começa às vezes com menos recurso financeiro. Às vezes tem o recurso financeiro, mas a saúde mental foi pro ralo há muito tempo. E aí até recuperar é um processo. Então eu acho que agora, mais do que nunca, se eu pudesse... Eu falei sobre trajetória, mas é muito mais sobre o que está no off do que no on, assim, que eu acho importante. Eu acho que muitas pessoas... É mais legal falar sobre as vitórias, mas eu acho que
tal, né? Nem tudo na minha vida foi senta aqui e faz um filme que a gente super acredita em você. Nem tudo foi um Drag Race batendo na minha porta, né? E que também achei que era golpe. Olha o nível da coisa. Chegou um e-mail em inglês, eu não falo inglês. Aí acho que eles sabiam. Porque eles mandaram meio em inglês, meio em português. Aquele Google Translate bem ruimzinho. Aí eu li aquilo ali, eu falei assim, eu já vi essa história antes. Aquele povo que manda assim, eu sou um soldado de Nova York, mande $15 que aí a minha esposa vai receber uma herança, depois ela te deposita o resto, sabe? Eu falei, gente, eu sou uma menina osasquense, ninguém vai me enganar. Eu fechei o e-mail e falei, maluquice, sai fora. E fui embora, fui viver minha vida. Eu tava com pneumonia da semana. Eu falei, gente, imagina que eu vou cair nessa. Entendeu? Já devi pra agiota, fiz amizade com traficante na vida, eu vou cair no golpe de e-mail. Até que, 2 dias depois, um dia depois eu recebi uma ligação da minha equipe, da agência que eu trabalhava, que cuidava das minhas coisas, todo mundo com o olho arregalado, assim, de tipo, você leu o e-mail? Falei, não vou me dar o trabalho de ficar na porcaria, não. Falou, Bruna, você leu o e-mail? Falei, não li. Dá uma lida. Aí li, falei, mas eu não entendi, porque tá em inglês, né? Então, se alguém puder. Aí falou, não, Bruna, é um convite pro Drag Race. Eu falei, É sim. Tá bom. Aí falou, Bruna, é sério. Aí marcaram uma reunião, e eu entrei na reunião completamente, assim, desnorteada, assim. Porque eu não achei, gente, tudo bem que eu sei que as pessoas não brincariam comigo a esse ponto, mas eu não acreditei, porque num país que a gente tem a Sabrina Sato como referência de moda, que a gente tem uma Magela como referência de comédia no meio, né, no meio de LGBT, que ia ter mais, assim, tem outras pessoas, que orçamento é esse que a RuPaul tá precisando, sabe? Pra me chamar, me achar lá no meio de Osasco, assim, me catar ali, como catar uma lente no cabelo de uma criança. Aí entrei na reunião, todo mundo falando inglês, espanhol, não sei o quê. E, ai, gente, um sururu, assim, e eu aqui. Ai, meu pai, que acabe logo. Hi, Bruna. Falei, hi. Hi pra vocês também. Eita, meu Deus do céu. Aí começaram a fazer uma pergunta, assim. E aí eu fui vendo, e aí a coisa que mais me marcou foi quando perguntaram assim, ai, mas e aí, como é que você tá? Como é que tá a sua semana? Eu falei, gente, eu tô numa pneumonia fodida. Não vejo a hora de melhorar, que eu tô louca pra tomar uma cerveja. É tudo que eu quero e preciso. E aí o diretor executivo fez assim, she's a girl. Eu falei, gente, essa frase já vi no filme, que ele é isso que ele tá falando, que eu sou o quê? Se ele estiver falando, eu já vou pregar na cara dele, se ele estiver falando besteira aí. Eu sou a garota do quê? Aí eu vi que tava rolando a movimentação e eu não tinha segurança pra acreditar que aquele lugar era pra mim, porque era um lugar de beleza, de elegância e de looks. Tudo bem que, assim, eu tinha escutado, inclusive, nessa reunião, que o meu show era um espetáculo à parte, porque eu era uma das poucas comediantes brasileiras que tinha figurino, maquiagem. Ou seja, me chamaram de uma das poucas que é bonita. Não queria dizer, mas tem que dizer. Isso foi quase isso que me disseram. Aí eu pensei, continua, que tá alimentando a minha autoestima. Teve esse papo todo para eu entender que a minha comédia atravessou o mundo, não é o Brasil, o mundo, por uma coisa que foi a que me fez começar lá atrás. Que foi a que me fez querer subir no palco exatamente dia 14 de dezembro de 2016. Que foi ser eu. Tudo o que eu mais tinha vergonha de ser, hoje é o que mudou a minha vida. O que mudou a minha vida foi eu ser eu. Por mais que eu tivesse vergonha, eu sei o peso que é. Tem um dia que é insuportável, tá no aeroporto, e tá ouvindo barulho, e tá ouvindo ruído, e ter medo do voo, ter medo das pessoas, ter medo da mastigação de outras pessoas perto de mim. Eu sei o que é também tá num hotel de luxo e as pessoas falarem, como eu já ouvi, ela é mulher de funkeiro, né? Ela é mulher de funkeiro, ou ela tá fazendo um job aí com jogador, alguma coisa assim. Porque as pessoas acham que eu não posso estar nesses lugares, né? Esses lugares não são pra mim. Ou quando, por exemplo, eu sou barrada dentro de emissoras que eu trabalho. O meu crachá é o único que não passa de uma equipe, às vezes. Eu fico, nossa, gente, realmente, né? Acho que a minha foto é tão bonita que dá um impacto na catraca? Só pode ser isso a explicação, porque eu não sei até hoje o que acontece.
E tudo que eu tinha vergonha de ser e que me disseram pra não ser, mesmo quando eu não podia, porque tem coisas que a gente não escolhe, e ainda que escolhesse eu iria vir do mesmo jeito, é o que me fez fazer com que a minha comédia atravessasse o mundo. Eu acho que tem uma coisa que o povo brasileiro carrega e que tiram isso de nós todos os dias com as violências que a gente sofre, que é a nossa autenticidade. O povo mais autêntico do mundo, inclusive na arte, no audiovisual, no cinema, na dança, na literatura, em tudo, absolutamente tudo. Eu estive com pessoas do mundo inteiro numa mesa, representantes de todos os países. E não existe ninguém como nós. Não existe. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, político e também, acho que um grande déficit no audiovisual, assim, e na publicidade, no mercado, né, enfim, é o momento da gente talvez resgatar um pouco dessa autenticidade que a gente tem. E não é de ficar tentando se encaixar, mas é tentando encaixar essas pessoas no que a gente é. É trazer essas pessoas para olharem pra gente com o cuidado que a gente tem que se olhar. Então, como último recado, eu gostaria de dizer para que a gente resgate a nossa autenticidade, para que a gente lembre que nem todo mundo chora, mas todo mundo ri. E que se a gente puder fazer o movimento que a gente tem que fazer para existir, para atuar, para cantar, para dançar, para fotografar, para desenhar, para fazer um biscuit, para andar de skate sem saber, para fazer uma estrelinha no meio da rua, se a gente tem que fazer alguma coisa, é resgatar a nossa autenticidade e a nossa alegria, porque eu acho que rir é muito mais do que a piada. Rir é um pouco sobre o estado de espírito. É sobre o quanto a gente acredita no amanhã. Às vezes eu não tô dando risada porque eu tô feliz, eu tô dando risada porque eu acho que o que vem depois me traz alguma coisa. Então, eu acho que eu sobrevivi por acreditar no que vinha depois. Eu tava desistindo de estar por aqui, na Terra, quando eu fui fazer esse curso de stand-up. E 8 anos se passaram e eu ainda tô aqui. Hoje, mais do que nunca, eu não quero desistir. Quando cai o vidro no meu pé, eu já entro em desespero. Falo, Deus, no meu momento, deixa eu aqui mais um pouco. A macumbeira vira crente na hora. Eu puxo todo tipo de oração. Do nada começa, ó Cristo, que vieste salvar. E vou. Pra ficar bem. E acho que é isso, assim. A gente precisa resgatar a nossa alegria, a nossa autenticidade e ter orgulho de quem a gente é, por mais que tenha dias que seja difícil. Tem dias que eu queria ser Sabrina Sato. Tem dias que eu queria ser outra pessoa. Mas eu olho e falo assim, ai, sabe, eu acho que eu nasci pra ser quem eu sou. E o que eu sou fez muita diferença no mundo em que eu vivo. Pelo menos a bolha ao meu redor tá muito feliz com a minha existência. Assim como todo mundo tá, todo mundo que tá aqui, tem alguém muito feliz porque vocês existem. Então, eu acho que a gente precisa trazer isso para fora todos os dias para sobreviver nesse mundo e não deixar o mercado ganhar da gente. A gente não é minoria, a gente é minorizado. A gente está em desvantagem de acessos, mas a gente não está em desvantagem, a gente é muito mais bonito, muito mais poderoso, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, vamos fazer o movimento de todo dia olhar pra gente com o cuidado que a gente espera, talvez, dessas pessoas que a gente não vai ter, mas a gente tem a gente. Enquanto a gente tiver a gente tem muito barulho pra fazer, muita música pra cantar, muita coisa pra dançar. E é isso, tudo que eu tinha pra dizer. Muito obrigada por me ouvirem. E agora eu vou cantar uma canção, mentira. Eu só queria assustar vocês. Bom, a gente segue a nossa programação agora com o painel, né? É isso, então vamos montar ali, tomar uma aguinha. Mais palmas para a Bruna Braga!